Bom, como podemos visualizar, esse corte que nós estamos estudando, ele é um corte mais posterior em relação ao anterior. Vejam que nós conseguimos visualizar com clareza a formação do corno frontal do ventrículo lateral e, consequentemente, uma estrutura que vai formar o seu assoalho e sua parede lateral, bastante visível, que continua sendo a cabeça do núcleo caudado. Esse corte é um corte muito fino, por isso vocês vejam que esse corte anterior, como eu acabei de falar, é muito semelhante a esse corte. As estruturas praticamente são as mesmas: cabeça do núcleo caudado, corno frontal do ventrículo lateral, joelho do corpo caloso, tá? Vejam aqui, lembrar dessa relação, que abaixo do joelho do corpo caloso é a artéria chamada artéria cerebral anterior. A artéria cerebral anterior, lembrar que é uma artéria que é proveniente da carótida interna, bifurcação da carótida interna. Abaixo do joelho do corpo caloso ela é chamada cerebral anterior, porque na parte anterior desse joelho, essa mesma artéria ela bifurca em artéria pericalosa e caloso marginal. Aqui é a mesma coisa, giro do cíngulo, giro frontal superior, face medial. Tá? E acima do corpo caloso? Tem acima do corpo caloso, aqui a artéria é chamada de artéria pericalosa, no sulco do corpo caloso. Ele cobra, sabe? Cobra. E a artéria caloso marginal é aquela que vai transitar no sulco do cíngulo. É a caloso marginal. Isso. E a pericalosa é aquela que vai transitar em cima do joelho do corpo caloso, ou seja, por toda a parte superior do corpo caloso. Tá? Tudo certo aí? Deu para entender? Deu. Veja que esse corte é um corte coronal. O corte coronal é perpendicular em relação ao plano mediano. E veja que aqui nesse caso já está começando a se formar a ínsula. Tá? A ínsula que é um pequeno lobo formado no íntimo, na parte interna em relação ao lobo temporal. Aqui conseguimos visualizar já os giros curtos da ínsula, tá? Nessa visão anterior. Vira. Bom, mudando a visão, ou seja, na visão posterior do mesmo corte que estávamos a falar anteriormente, conseguimos visualizar também com clareza o recorte anterior que vai formar o chamado corno frontal do ventrículo lateral. Vejam que nessa visão conseguimos perceber que existem fibras com formato de raias que vai se localizar lateralmente em relação à cabeça do núcleo caudado. Vejam e distingam que a cabeça do núcleo caudado tem uma coloração mais escurecida e é lisa, não tem nenhuma ranhura, nenhum tipo de acidente. Dá para perceber. Tá? Lateralmente à cabeça do núcleo caudado, veja que tem um conjunto de fibras de aspecto em raia que corresponde à chamada cápsula interna. Pelo nível de corte e por ser um corte coronal, provavelmente trata-se da perna anterior da cápsula interna. Só dá para ver a perna anterior aí, no caso? Dá aqui, perna anterior da cápsula interna. Dá para ver mais alguma coisa da cápsula interna ou não? Só perna anterior. Só perna anterior. Lateralmente, a perna anterior da cápsula interna, conseguimos visualizar uma estrutura de aspecto de lente, que na realidade isso aqui é uma das subestruturas, chamada de putâmen. Então, putâmen, lateralmente em relação à cápsula interna, medialmente a essa cápsula, cabeça do núcleo caudado. Tá? Deu para visualizar? Deu. No plano mediano, conseguimos ainda visualizar os dois folhetos que vão formar o septo pelústro. O septo pelústro formado por dois folhetos. Esse folheto esquerdo e o folheto direito. Entre os dois folhetos existe uma cavidade que na parte mais anterior dessa cavidade recebe o nome de cavo do septo pelústro. Cavo. C-A-V-O. Cavo é por quê? Porque essa cavidade ela vai formar uma espécie de lago na sua parte anterior. Ela é mais dilatada. Essa dilatação recebe o nome de cavo. Se ele alfinetar no folheto, eu digo folheto e o septo pelústro? Só o septo pelústro. Agora, se ele alfinetar no cavo, eu digo cavo, né? Cavo. Geralmente colocam uma bolinha aqui para significar que é uma cavidade. Que é um cavo, é uma cavidade mais alargada, né? Tá certo? Bom, em relação ao corpo caloso, na parte superior do septo pelústro, conseguimos visualizar o tronco do corpo caloso. E na parte inferior desse septo, conseguimos visualizar o ápice inferior e anterior do corpo caloso, que é o rosto. Rosto do corpo caloso, tronco do corpo caloso, tá? Visualizamos ainda com clareza a artéria pericalosa, que vai transitar em cima do corpo caloso, ocupando o espaço do sulco do corpo caloso. Acima do tronco, né? Acima do tronco do corpo caloso, tá? Nessa visão ainda conseguimos visualizar uma estrutura aqui um pouquinho mais escurecida. Essa estrutura mais escurecida, lateral em relação ao putâmen, recebe o nome de claustro, tá? Entre o claustro e o putâmen existe uma estruturazinha mais branquinha que recebe o nome de lâmina de cápsula externa.
Cápsula interna limita medialmente o putame. Cápsula externa é aquela que limita lateralmente ao putame. Mostra novamente o claustro. Claustro, você vê que é como se fosse aqui, não está muito bom de visualizar, mas é como se fosse uma sombra aqui um pouco mais escura que o normal. Você vê que essa região aqui ao redor é Lateralmente formada. é cápsula externa. Lateralmente, vamos lá. De medial para lateral. Cabeça núcleo caudado, perna anterior da cápsula interna. Conseguimos visualizar aqui com clareza o putame. Lateralmente, em relação ao putame, tem uma estrutura, uma estria um pouquinho mais branca. Essa é a cápsula externa. Tá? Lateralmente à externa, aí você vê que tem uma malha, uma impressão um pouquinho mais escura. Isso é o claustro. Então, para diferenciar a cápsula externa do claustro, é sempre lembrar, o claustro é a estrutura mais escurecida. Entre o claustro, que é mais escuro, e o putame, essa áreazinha mais branquinha, é a cápsula externa, certo? Por fora do claustro, isso aqui recebe o nome de cápsula extrema. Então, cápsula extrema é essa parte aqui branca por fora do claustro. Certo? O claustro está mais escurecido. Escurecido, e a parte não está lateral, tão bem. Isso. Mais escura. Isso. É o quê? A parte branca por fora do claustro. Aqui não está muito bom de ver o claustro, mas você vê não dá pra ver. Escurinho. Por fora dessa estrutura recebe o nome de cápsula extrema. Sim. Certo? Só isso? Só essa percepção.